Tricentenário da Capitania de Minas Gerais. Este é o tema que me traz a Academia Mineira de Letras para abordar essa grande efeméride mineira. As efemérides de Minas Gerais foram compiladas pelo historiador Xavier da Veiga, que fundou o Arquivo Público Mineiro em 1895. E entre todas elas, esta será seguramente a mais significativa, porque refere-se ao nascimento do nosso Estado como uma região autônoma, com governo próprio, ainda que submetido à metrópole portuguesa. Foi em 6 de dezembro de 1720 que o governo português resolveu emancipar a capitania de Minas Gerais, que era o distrito das Minas de Ouro, vinculado à capitania de São Paulo e Minas de Ouro, criada em 1709. Quando os bandeirantes paulistas começaram a penetrar nos sertões do norte, vencendo as sesmarias do Rio Paraíba do Sul, atravessando a Serra da Mantiqueira, pelas passagens permitidas, passa 10, passa 20, vencendo aquela grande muralha, entrando pelos sertões do Rio Grande, ainda desconhecido, enveredando até o caminho do Paraopeba, subindo pelo Paraopeba, como fez Fernão Dias, na sua bandeira que saiu de São Paulo em 1674, nós começamos a ver palmilhado esse grande território que estava nas cartas geográficas como terra ignota até então. Ninguém sabia o que havia aqui. Havia lendas sobre lagoas, sobre eldorados, sobre fortunas escondidas, tesouros, mas ninguém sabia o que aconteceria aqui. Do norte vinham as entradas. Havia um empenho de se acompanhar o Rio São Francisco até onde pudesse se encontrar o ouro. O Rio São Francisco era chamado Rio dos Currais. A partir da casa da Torre de Garcia Dávila, havia uma grande penetração de criadores de gado e iam descendo da Bahia no sentido de Minas Gerais. É aqui que nasce o Rio São Francisco, como canta Caetano Veloso numa famosa de suas composições. Eram as entradas, mas do sul subiam as bandeiras. A partir de São Paulo, Dom João IV, ao restabelecer a autonomia do Reino de Portugal, a monarquia portuguesa, depois de 60 anos de domínio espanhol, havia prometido aos paulistas dar-lhes a governança do território do ouro desde que eles o encontrassem. E foi assim que houve esse grande empenho, e Fernão Dias saiu com a sua grande bandeira, atravessou os sertões, foi até o norte do nosso estado de Minas Gerais, onde morreu e voltou. Seu corpo foi levado para São Paulo, está enterrado no Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo. Seu genro, Borba Gato, enveredou-se pelo lado leste, chegou à serra chamada pelos indígenas de Itaveravaçu, a Serra Brilhante Grande, que era a Serra da Piedade. Não encontrou ouro, mas hematita. Só que no fundo do vale havia ouro no rio que ganhou o nome de Sabarabuçu, o rio da Serra de Itaveravaçu, e daí surgiu, ainda ali por volta de 1680, o arraial do Rio das Velhas de Sabarabuçu. O Rio das Velhas era o Aimii, talvez o Rio das Velhas Tribos, o Rio das Tribos Ancestrais. E se nós analisarmos bem, os indígenas se reportavam aquelas pinturas rupestres que estavam ali nas grutas da região do Rio das Velhas, como vemos hoje na região de Pedro Leopoldo, de Lagoa Santa, de Matozinhos. Era o Rio das Velhas Tribos e ficou com o nome de Rio das Velhas. Borba Gato se assentou ali. E os bandeirantes logo descobriram o ouro a partir desse momento importante, chamaram muita gente, os paulistas vieram para Minas Gerais, os paulistas eram nômades que estavam andando pelo sul do Brasil, eles aprisionavam os índios, os Guarani, vendiam esses índios, eles iam pelo Tietê até o Rio Paraná, voltavam, aprisionavam os índios e os vendiam no Porto de São Vicente para que fossem ser escravos nas plantações e engenhos de cana no Nordeste. Aí, o que acontece? Os paulistas agora se tornam plantadores de milho nas roças que asseguravam alimentação para a penetração, para que os sertanistas, pudessem cada vez mais adentrar, e depois eles largaram também as roças de milho,
roças grandes, roças novas, como temos os nomes até hoje. Eles largaram tudo isso e pegaram a bateia e foram garimpar o ouro de aluvião no fundo dos rios. Imediatamente vieram milhares de pessoas. Os baianos deixaram seus comércios, suas fazendas de gado, os pernambucanos, os engenhos desceram, os portugueses, especialmente do norte, que embarcavam no porto de Matozinhos, traziam até devoção ao Bom Jesus de Matozinhos, como vemos em Congonhas do Campo, onde está a obra máxima de Antônio Francisco Lisboa, o grande artista do ciclo do ouro, o primeiro artista brasileiro, como consideraram os modernistas de 1922. Minas Gerais vai se povoar imediatamente e há um conflito entre os portugueses e os forasteiros, que eram todos, quem não era paulista era forasteiro, porque o rei havia assegurado a governança aos paulistas. Deu, inclusive, um título de governador a Borba Gato. O que acontece? Os portugueses, misturados com os fluminenses, baianos, pernambucanos, se rebelaram contra essa hegemonia dos paulistas e a arrogância até dos paulistas na posse do território que julgavam seu. E começa então a Guerra dos Emboabas, paulistas contra forasteiros. Os forasteiros eram os emboabas, os paulistas falavam nhangatu, eles conviviam com os índios, eles eram apresadores dos bugres, os bugres, palavra que vem de búlgaros, que eram os bárbaros do leste europeu. Os paulistas aprisionavam os bugres e falavam nhangatu, uma língua, um dialeto tupi. E emboaba era o pinto calçudo, o frango do mato. Eles se reportavam às botas dos portugueses, que eram enroladas, o couro enrolado na altura do joelho, assim como as penugens dos pintos calçudos. E assim houve a Guerra dos Emboabas a partir de 1700 e pouco, 707, 8, 9, até quase, isso vai perdurar até 1713, depois até 1720. Nesses primeiros anos houve um embate muito grande. Assim, o rei de Portugal decidiu criar a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, porque não havia capitania de São Paulo. A vila de São Paulo pertencia à capitania de São Vicente. Havia capitania do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, de São Vicente e Itanhaém. O rei suprime essas capitanias, tira parte da capitania do Rio de Janeiro e cria a capitania de São Paulo e Minas de Ouro, com sede na Vila de São Paulo. E o primeiro governador é Antônio de Albuquerque, Coelho de Carvalho. Antônio de Albuquerque era o governador do Rio de Janeiro, é transferido para São Paulo e ele vem para Minas Gerais, ele assiste, como se dizia naquela época, no século XVIII, assistir era morar, ele assiste no Ouro Preto, na região dos arraiais do Ouro Preto. E ele vai para a encosta da Encardideira, onde havia começado uma aglomeração maior, compra umas casas de Henrique Lopes, que já era um minerador ali abastado, em 1709, e instala ali o seu palácio. Hoje em Ouro Preto pode-se ver a grande ruína do Palácio Velho da Encardideira, que foi o primeiro palácio governamental de São Paulo e Minas de Ouro. O Antônio de Albuquerque governava São Paulo a partir desse arraial ouropretano da Encardideira, onde fez o seu palácio. Depois dele veio o governador Dom Brás Baltazar da Silveira, por mais 4 anos, e em seguida o Conde de Assumar, que é o último governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, de 1717 a 1720. Assumar vem já para Vila Rica, porque Antônio de Albuquerque, governador de São Paulo e Minas, chegado em 1709, 2 anos depois, em 1711, ele cria as 3 primeiras vilas do nosso território, os 3 primeiros municípios dos 853 que Minas Gerais tem hoje. Ele cria, em 8 de abril de 1711, a Vila do Carmo, o antigo arraial de Nossa Senhora do Carmo, do Ribeirão do Carmo de Mariana. Em 8 de julho, Vila Rica, ele quis dar até o nome dele, Vila Rica de Albuquerque, o rei mandou suprimir, Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. E em 17 de julho, a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabarabuçu, de Sabará, é que guardou esse nome. Sabará é uma corruptela de Itaveravaçu, a Serra Brilhante Grande, a Serra da Piedade, onde os índios imaginavam que podia estar o tesouro escondido das Minas Gerais sonhadas
pelos bandeirantes. A Guerra dos Emboabas conflagrou todo o território do ouro. Nós tivemos revoltas por toda parte. Manuel Nunes Viana, em Caeté, Vila Nova da Rainha, e um dos núcleos importantes da mineração, ele se rebela e assume um governo independente. Ele estava do lado dos Emboabas, contra os paulistas. Em Pitangui também houve muitas revoltas, em São João del Rei. Por toda parte havia a sublevação nessa luta de reinóis e brasileiros contra os paulistas. Isso faz com que o governo tenha que tomar uma atitude mais firme e o Conde de Assumar chega em 1717 para pôr fim a tanta insurreição, a todo esse clima de beligerância que reinava nas Minas Gerais. Ele sai de São Paulo, ele vem de Portugal, desce no Rio de Janeiro, vai a pé até São Paulo, toma posse na capitania, na direção da capitania, e passa para as Minas Gerais. No caminho, em Pindamonhangaba, ele pede peixe para se alimentar, e aí que os 3 pescadores vão resgatar a imagem de Nossa Senhora da Conceição aparecida nas águas do Rio Paraíba do Sul, e ele continua a sua jornada até Vila Rica. Ele encontra um clima tão beligerante em Vila Rica de Ouro Preto que ele passa para uma vila próxima, que é a primeira vila de Minas, aliás, a Vila do Carmo, e ali constrói o seu palácio e um quartel. E é a partir desse palácio, ele governando São Paulo e Minas de Ouro, a partir do Palácio de Vila do Carmo, hoje cidade de Mariana, que ele vai combater a sedição de Vila Rica. Felipe dos Santos, um dos insurretos, é preso em Cachoeira do Campo, trazido para Ouro Preto, e na praça principal de Ouro Preto, de Vila Rica, hoje a Praça Tiradentes, o Conde de Assumar manda esquartejar Felipe dos Santos com seus membros atados a cavalos que o esquartejaram, e para mostrar o desejo do governador de reprimir tenazmente, ferozmente, qualquer movimento dos rebelados em Vila Rica contra as casas de fundição de ouro, contra a cobrança do quinto, contra a necessidade da quintagem do ouro e de fazer o ouro em barra. Todos achavam aí o ouro em pó, tinha que ser levado, esse ouro tirado da bateia, no fundo dos rios e dos riachos e dos córregos e das minas cavadas na Serra de Ouro Preto. Esse ouro era levado para a casa de fundição. Houve uma revolta muito grande, e já com a animosidade entre paulistas que perdurava ainda entre paulistas e outros forasteiros, havia todo esse clima de conflito. E o Conde de Assumar, então, decide finalmente atear fogo no Morro da Encardideira, porque é onde havia maior concentração populacional e também os maiores focos de rebeldia. E resultou nisso o Morro da Queimada. Em 1881, andando a cavalo no Morro da Queimada, Dom Pedro II registrou no seu diário: visitei hoje uma parte de Vila Rica que me lembrou Pompeia, a Pompeia brasileira, que era o nosso Morro da Queimada, porque era uma cidade, era a maior parte de Vila Rica naquele momento, estava no alto daquele morro, que é hoje chamado Morro da Queimada, e foi incendiado, então, por ordem do Conde de Assumar. Assumar permanece no governo até o final de 1720, quando o rei decide, então, criar as 2 capitanias, separar a capitania de Minas Gerais, dar-lhe autonomia, e com sede em Vila Rica. O governador Assumar estava em Mariana, mas o novo governador, Dom Lourenço de Almeida, chega em 1720 para governar a partir de Vila Rica. E logo depois, em 1735, vai ser construído o Palácio Novo na praça central da vila, que é a Praça Tiradentes hoje, e ali se construiu esse palácio, que é hoje o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, que lá funcionou, a Escola de Minas, desde a mudança da capital para Belo Horizonte em 1897, a escola tendo sido criada em 1876.
O Palácio Novo foi construído pelo pai do Aleijadinho, Manuel Francisco Lisboa, com a participação do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, que construiu a igreja de Nossa Senhora da Piedade em Barbacena, a Casa do Trem do Rio de Janeiro e as casas de mezanino da Praça Tiradentes. Esse palácio teve talvez a participação do Aleijadinho, ainda muito jovem, trabalhando ao lado do seu pai nessa construção, e ele teve mais tarde, o Aleijadinho participou também ali, fazendo os plintos da capela dos governadores nesse palácio que hoje abriga o Museu de Ciência e Técnica e a magnífica coleção de mineralogia da Escola de Minas, um dos museus mineralógicos mais ricos do mundo. Assim, a capital de Minas Gerais veio para Vila Rica e começamos um novo ciclo. Apaziguada a situação, terminada a Guerra dos Emboabas, terminada a sedição de Vila Rica, com forte repressão, restaram então focos de resistência dos indígenas. O Cláudio Manuel da Costa, no seu poema Vila Rica, ele fala sempre do indômito Pataxó, porque os índios resistiam muito à ocupação dos mineradores, à expansão da capitania das Minas Gerais, e foram reprimidos, levados para as áreas proibidas dos sertões de leste, onde acabariam sendo massacrados depois da independência do Brasil, com a ocupação de toda a região da Mata Mineira, do leste de Minas Gerais. E havia também os focos dos quilombos, os africanos escravizados trazidos aos milhares para Minas Gerais, porque foi a mão de obra que garantiu todo esse ouro, a maior quantidade de ouro já encontrada num certo determinado período no mundo. Esse ouro todo saiu graças às mãos dos africanos escravizados, e muitos deles promoveram rebeliões e fugas e criaram quilombos. O quilombo do Ambrósio, na região hoje da cidade de Ibiá, no oeste de Minas Gerais, foi um dos mais famosos. Por toda parte nós vamos ter notícia de quilombos, uma resistência muito grande à escravidão. E em Ouro Preto, um chefe africano escravizado, que foi batizado com o nome de Francisco, virou o Chico Rei. Ele conseguiu comprar a carta de alforria do seu filho, depois a sua própria liberdade e a alforria dos seus familiares. Por um desses acasos, eles conseguiram, essa família não foi dispersada no mercado de escravos, eles vieram todos para aqui e ele se tornou um senhor de mina importante. E temos até hoje em Ouro Preto a mina de Chico Rei, que pertenceu a ele, e ele contribuiu também para a construção da igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, um dos templos mais bonitos do barroco mineiro. Então, falamos sobre a criação da capitania de Minas Gerais há exatos 300 anos, em 1720. Foi um momento áureo, podemos dizer, dos conflitos, das guerras, dos desentendimentos. O Conde de Assumar disse que Minas Gerais tudo em Minas Gerais tinha um cheiro do ódio e da guerra, e tudo era insurreição e insubmissão. Os mineiros eram uma gente que não se submete, diz o Conde de Assumar no relatório que ele mandou escrever. Dizem que ele próprio, ou talvez 2 jesuítas, como Laura Melo de Souza analisa muito bem, num estudo sobre esse documento do Conde de Assumar, a sublevação que houve em Minas Gerais no ano de 1720, o Conde de Assumar fala dessa rebeldia toda, mas isso vai cessar do ponto de vista das cidades, da consolidação das vilas do ciclo do ouro, as 14 vilas, os 14 primeiros municípios de Minas Gerais criados no período colonial, no século XVIII, mas nós vamos ter ainda a resistência, a insubmissão nos quilombos e nas manifestações dos indígenas no leste de Minas. Saint-Hilaire, em 1817, quando ele visita Minas Gerais e vai até o Caraça, ele fica admirado de ver os entalhes, as esculturas que estavam na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, no eremitério de Irmão Lourenço, que é hoje o Colégio Caraça, o Santuário do Caraça. E ele fala, incrível que um homem que vive aqui junto aos botocudos tenha feito uma obra de arte
tão requintada. Ele falava da qualidade da talha, da capela do Caraça e se referia exatamente já àquela região que era a borda de Minas Gerais, antes da Mata Atlântica do leste mineiro, os sertões de leste, os indígenas estavam lá. E entre toda essa confusão, nós vamos ter um somatório de contribuições dos indígenas, dos africanos, dos paulistas, dos pernambucanos, dos portugueses do norte, de toda a gente que veio para aqui e criou essa singularidade da cultura brasileira, que é o mineiro, a mineira e a mineiridade.